Fala pessoal, careca concurseiro novamente aí, te ajudar aí na provinha do TRT. Vamos dar continuidade na provinha do TRT 15 de 2025, conhecimentos específicos de engenharia elétrica. Beleza? Vamos lá, continuando aqui, vamos na questão 33. Ele fala assim: o sistema de comunicação de dados opera com modulação chaveada, sendo a frequência F1 8 kHz e a frequência 2 16 kHz. Na geração de sinal modulado de cada byte, a frequência mais baixa responde ao nível zero e a frequência mais alta ao nível um. E o bit T1 corresponde ao bit menos significativo. A figura abaixo mostra um byte modulado. A denominação do sistema de modulação e o byte representado em hexadecimal são, respectivamente, ele pediu o sistema de modulação e o valor em hexa. Tá, vamos lá. O que é que acontece? Ele falou que, ó, quando está na frequência de 8 kHz, a F1, vai representar como nível baixo. E quando tiver em 16 kHz, vai representar como nível um. E teve o que então aqui, ó? Uma variação de frequência, né? Então essa modulação é por frequência. Então vai ser o FSK, que é Frequency Shift Key, modulação por frequência, tá? É o que acontece. Se fosse o ASK, esse A aqui é de amplitude. Então, esse T1 aqui ficaria mais ou menos assim: alto, depois baixo, alto, baixo, tá? Não é o caso, né? Ele está modulando por frequência. E se fosse modulação PSK? PSK, o P é de phase, né? Seria por fase. Seria o quê, por exemplo? Meu T1 tivesse aqui ângulo zero. E aí, do nada, o meu T2 tivesse uma variação de 180 graus. Então ficaria, né, essa variação aqui. Varie o ângulo aqui de um bit para o outro. Aí seria por fase. Mas no caso aqui, então é por frequência, tá? Então vai ser o nosso FSK. Agora vamos achar aqui o nosso valor, né, em hexa. Ele falou que T1 representa o zero e T2 representa um. Então vamos lá, zero, um, zero, um, zero, zero, um. Só que ele falou o quê? Que o T1 é o bit menos significativo. Então, o maior vai ser o T8, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? 1001, 1010. Aí ele quer esse valor em hexa, né? Então, eu divido isso aqui em um valor do hexa e aqui o segundo valor do hexa, né? Aí, esse primeiro valor aqui vale quanto? Primeiro bit vale um, segundo 2, aqui 4, aqui 8. Aqui é 8 mais 2, 10. 10 representa pelo A. E aqui, ó, esse vale 8, 4, 2 e um. Então, 8 mais um 9. Então, vai ser 9A. Então, vai ser o item E. Tá bom? Então, fiz aqui a conversão, né, de decimal para hexa. Tá bom? Beleza? Esse item. Vamos para o próximo. Item 34. Ele fala o dia que. Bom, o dia que é um componente. É esse componente aqui, ó. E ele é um componente bidirecional. E o que acontece? Quando que ele começa a conduzir? Ó? Se você ver aqui o gráfico dele, quando passa do VBO, por exemplo, próximo aqui de 30 volts, aí a corrente começa a subir e aí tem uma queda de tensão, é o quê? Que ele começa a conduzir, quando passa desse 30 volts, né? Então ele é usado normalmente
como, por exemplo, um TRIAC, né? Ao qual precisa ali tá pulsando em determinada tensão. Eu uso o TRIAC lá no gate do TRIAC e eu consigo pulsar, né? A minha onda lá onde eu quero, né? No ângulo que eu quero, porque o jack aí consegue pulsar corretamente, né? Mas enfim, vamos ver aqui as definições aqui do jack. Ele fala aqui, é um capacitivo da família dos dielétricos? Não. Ele é resistivo da família dos termistores? Não. É um semicondutor da família dos tiristores com dois terminais e que conduz corrente nos dois sentidos, cujo disparo ocorre por tensão? Opa, é isso mesmo que a gente falou agora. É indutivo? Não. É um semicondutor com três terminais? Não. Estou falando do SR aqui. Então, o 34 é o item C. Beleza? Então, tranquilo, né? Vamos para o próximo. Item 35. 35 ele fala, analisando aqui o dispositivo, ele está perguntando qual dispositivo é esse aqui indicado pela interrogação. Bom, esse aqui a gente pode ver que é um transformador, tem aqui uma ponte, né, de diodos, então um circuito que está retificando a tensão, tem um capacitor de filtro, depois tem um regulador de tensão. Esse regulador de tensão normalmente é utilizado aqui um Zener, né? Esse aqui é o desenho do Zener, né? Então a gente tem que estar familiarizado, né, para saber que componente é esse. E como é que o Zener funciona? Quando ele está polarizado reversamente, ó, vai ter uma tensão de trabalho, ao qual, ó, a tensão, entre aspas, né, vai manter aqui um valor constante, né? Ó, você pode perceber aqui, ó, vai ter um valor fixo do V, né? Então, de acordo aí, a tensão for aumentando, aqui vai aumentando essa corrente aqui do Zener e tal, né? Corrente de fuga. Porém, ele vai tentando manter aqui a tensão aqui, ó, entre o VZ max e o VZ min, né? Versão de Zener, né? Lógico, tem todos os parâmetros, datasheet, né? Para manter esse valor. Então, é o item B, é o diodo Zener, estabilização de tensão retificada e filtrada. Beleza? Tranquilo, vamos para o próximo. Item 36. A figura abaixo mostra o comportamento da tensão na rede elétrica com um afundamento momentâneo da tensão dentro da faixa de 0,1 a 0,9 PU e durante dois ciclos. Tá? Então, na literatura internacional, esse distúrbio é identificado por. Então, ele deu vários tipos de distúrbios aqui pode ocorrer. Então, vamos ao primeiro aqui, ó, o notching. O notching, esse primeiro aqui, ó, normalmente ocorre esses pequenos quedas abruptas aqui, né? Pequenos cortes, são os cortes no meio da onda, né? Então, não é o caso aqui da onda que ele está fornecendo. Aqui nesse outro gráfico, ó, a gente pode ver a onda com diferentes tipos de distúrbios, ó. Então, o sag é quando tem um afundamento da tensão, que é o caso aqui do nosso desenho, né? Então, o item seria B. Aí vamos entender os outros. O spike é um surto, né? Ó. O spike é um surto, né, de tensão. Então, o outro seria o swell. Só seria um aumento, seria o contrário do sag aqui. Então, seria um aumento aí abrupto. E o flicker, né, que é bem famoso, que é o da cintilação, que faz as lâmpadas ficarem piscando. Quando tem aqui essas variações aqui, de forma crônica, né, no sistema, né, então esse aumento, diminuo, né, por provavelmente algumas harmônicas, né, então eu vou ter o efeito flicker. Mas nesse caso em específico vai ser o SAG, né, porque ele mesmo falou aqui, ó, foi durante dois ciclos, né, então já teve um afundamento mesmo, dois ciclos. O flicker não, o flicker já são alguns períodos que ele diminui, já sobe, né? Então, são breves, né? Aqui ele já teve um afundamento por um tempo longo, né? Então, por isso que ele não pode aí ser considerado como, por exemplo, o efeito Flickr, né? Tá bom? Então, o item certo é o item 36, a letra B. Vamos para o próximo.
37. A 37 ele falou que, ó, o dispositivo apresentado nas imagens abaixo deve ser conectado entre o equipamento e a tomada da rede elétrica. O seu principal componente interno é o varistor. Tem um desenho meio feio aqui, mas o varistor, ele fala, a função desse dispositivo é. Então, um varistor, ó, ele tem essa simbologia aqui, e acontece o quê, ó? Conforme eu aumento a minha tensão, como uma tensão muito alta, essa resistência aqui vai tender a diminuir até zero. Então, e, e é lógico, tem um datasheet, né, o gráfico bonitinho dele, mas assim, quando tiver na tensão nominal lá de trabalho, ele vai ter uma impedância muito alta, né? Mas se correr um surto, né, uma subtensão muito alta, a resistência vai diminuir abruptamente. E aí, por exemplo, vai ligar, por exemplo, esse varistor com um fusível, né? Vai na rede. E aí, como ele virar um curto, vai queimar o fusível, né? E aí vai proteger aqui o meu circuito, né? Tem uma fase aqui, por exemplo, né? Então, o meu circuito aqui para frente não vai ser prejudicado, né? Porque eu coloquei esse varistor aí. Normalmente coloco aqui no plug, né? Provavelmente ele tem algum outro componente aqui, um fusível. Quando não tem a sobretensão, ele vira um curto, queima o fusível e assim evita aí de queimar os equipamentos ao qual vão ser alimentados aí por esse plug aí, né? Então vamos ver os itens aqui. Proteger a instalação sobre corrente de fuga, não. Bloquear a alimentação do equipamento em caso de curto-circuito, não. Proteger o equipamento contra surtos na tensão na rede causados principalmente por descarga atmosférica, sim, esse é um dos principais. Corrigir o fator de potência, nossa, com certeza não. Corrigir o fator de potência, não. Então, beleza, o item 37 aqui vai ser o item C. Vamos para o próximo, 38 e 39. Bom, aqui ele deu um sensor ultrassônico. E como é que funciona esse sensor ultrassônico? Ele tem aqui, ó, alguns pinos específicos dele. Ele tem o trigger e o eco. Para que o sensor dispare os pulsos, é necessário que o pino trigger apresente esse sinal aqui. Então, ele já deu aqui, ó, ele já está até explicando para a gente. Então, quando eu fizer um pulso dessa forma aqui no meu canal trigger, no meu canal eco, ele vai dar um pulso ultrassônico, né, na velocidade do som. Esse pulso do som, vamos falar aqui, esse sensor aqui, ó, vou mandar o pulso do som. Por exemplo, na hora que ele bater aqui na parede, esse sinal vai vir aqui, depois vai voltar e vai ter um tempo disso aqui, né? Esse tempo vai ser, e eu sei minha velocidade também, a velocidade do som, né? É 340 metros por segundo. Bom, se você a velocidade ser o tempo, na verdade vai ser t sobre 2, né? Por que t sobre 2? Porque esse sinal aqui ele vai e volta, né? Então, eu só quero saber metade, né? Porque se eu contar o ida e volta, né? Eu vou contar o dobro da distância, né? Então tem que ser o tempo sobre 2. Então, minha distância aqui vai ser o v vezes t sobre 2, né? Mas, enfim, ele já deu aqui um pouco de programação, né? Ele configurou os pinos do Arduino, pino 6 como eco, pino 7 como trigger, né? O pino eco é a entrada, né? Porque ele vai receber o sinal do pulso, né? Que foi medido, e o trigger é a saída porque eu vou gerar para o meu sensor. E aqui eu vou medir, né, do sensor. Ele fez aqui um void loop, né, o qual ele vai explicar, tem duas funções. E vamos lá, vamos ao que ele está pedindo. O código da função
pulso tempo que gera o sinal e mede o tempo de ida e volta entre o sensor e o obstáculo é. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer para medir? Eu tenho que gerar meu pulso, né? Trig aqui, com essa característica, ó. T1 de 2 microsegundos e T2 de 10 microsegundos. Depois que eu gerei esse pulso, então ele já vai gerar aqui o meu sinal, né? Ultrassônico. E aí depois eu tenho que medir esse sensor ultrassônico, que vai ser um pulso, né? Vai estar aqui, ele vai ir e voltar, então vai ter um sinal aqui em alto, né? E isso vai ser um pulso eco. E eu vou medir e jogar ele aonde? No pino 6 aqui, ó. Tá? Vamos ver. Vamos primeira função aqui, ó. Ele primeiro ele faz um delay de microsegundo 2000. Não, no caso, os delay é 2 e 10 micro, né? Então aqui esse delay tem que ser 2 e 10 e não 2000. Então esses itens estão errados, tá bom? Outra coisa, né? Aqui ele fez o trig baixo, depois o alto, até aí ok. Esse pulsinho, o que é que ele faz? Ele detecta quando tem um pulso. Então, por exemplo, ele tem pulso low, colocou low aqui, então significa que o sinal está em alto e quando tiver um pulso negativo, ele vai registrar esse tempo aqui. Só que no meu caso, o meu eco é um pulso positivo. Então, a gente tem que achar o item que esse eco aqui vai estar em high, né? E esses tempos aqui tem que estar certo também. Vamos lá. Item B, fez o pulso só em delay, já está errado também. Esse delay normalmente é em milissegundos. Lá no item solicitado está em micro, né? Então, não é o correto, né? Então, vamos para o próximo item. Item C. Opa, ele fez o delay em microsegundos baixo, 2, delay em microsegundo 10 alto. Opa, aqui já ele gerou o pulso bonitinho. Depois ele digitou o trig baixo de novo. Então, aqui ele fez o pulso 2 micro, depois 10 micros aqui alto, depois desceu de novo. Então, ele fez o período conforme solicitado aqui, beleza? Para gerar sinal eco. Agora eu tenho que medir esse sinal eco, medir esse tempo. Ó, então ele está gerando aqui a função, vou gerar só para medir esse no eco, né? E jogar na minha variável t esse valor de t, né? Foi um pulso aqui. O obstáculo, o sensor vai gerar o pulso, o sensor, né, vai bater no obstáculo, depois ele vai voltar. E isso aqui vai ter um tempo t. E aí ele vai medir por esse pulso e jogar na variável t. E esse eco high significa o quê? Quando eu estiver medindo meu pulso, quando ele for um pulso positivo. Então, no caso do eco, aqui é um pulso positivo. Tá bom? Então, esse item C está correto. Item D, ele faz um delay de milissegundos 2000, né? Então, totalmente errado. Não, é em microsegundos, né? E o item E, ele pede para medir primeiro, antes de gerar o pulso, né? Então, totalmente errado também. Eu tenho que gerar o pulso, né, do trig primeiro para depois medir, né? Aí, quando eu gero o pulso, eu ligo lá eu habilito o sessãozinho eco para ele mandar o sinalzinho do som ultrassônico, né? Então, é o item C o que está correto. Beleza? Então, ele gerou aqui, ó, o pulso de acordo solicitado, né, que é esse pulso aqui, ó. Então, ele já habilitei para o meu eco. Aí, o que que eu fiz no meu eco aqui, ó? Joguei uma variável t para receber esse valor do pulso, né? Na qual ele vai gerar.
ele vai gerar um sinal positivo, ele foi indo, foi voltando e pronto. Ele durou um determinado tempo. E eu vou jogar esse tempo que ele ficou positivo na minha variável t. Beleza? Vamos lá. A forma para o cálculo da distância entre o sensor e o obstáculo em centímetros é. Bom, isso aí a gente já viu, né? Ó, meu S aqui é V vezes T sobre 2. Só que acontece no meu programa, esse T aí está em micro, né? A gente vê o que a gente está trabalhando com micro. Então, o que acontece? Ele quer o valor em centímetros, né? Então, meu S, você vê, meu V não é 340 metros por segundo, vezes o T, meu T está em microsegundos. Esse tempo eu não sei, né? Mas ele está em microsegundos, que é 10 a menos 6. E aqui eu quero saber em centímetro. Então, metro para centímetro é 340 vezes 10 a segunda, centímetro por segundo, vezes T, vezes 10 a menos 6 segundos. Então, meu S aqui vai ser igual a 34.000 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai ser igual a, que é vezes T, né? Ah, outra coisa que eu estou esquecendo, meu T é sobre 2, né? Para saber minha distância, esse T que mediu aí de volta, né? A gente precisa saber metade só, né? Aí eu vou saber minha distância correta. Então vai dar o 0,034 vezes T sobre 2. Esse vai ser meu S. Então, o item que tem isso aqui, tem, né? O item D. As outras aqui, né? Era só tá jogando os valores aleatórios, né? Não tem nada a ver. Então, o item 39 aqui é o item D. Beleza, pessoal? A gente vai fazendo os outros itens aí. Valeu!